Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Seu nome completo, por favor. Valéria Silva de Oliveira. Valéria, eu vou pedir para você falar o mais alto que você Ah, puder. tá ok. Tá bom? Para os jurados poderem te ouvir. Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 35. 35. Trabalha no quê, Valéria? Agora eu trabalho no Lavacar. Tá. Você tem filhos menores, pelo que foi dito, né? Tenho. Um filho Tenho menor? 4 menor. Eu tenho 7 na realidade. 2 são maiores, os restantes são menores. Você tem 5 filhos menores de idade. Sim. Moram com quem? Atualmente 3 moram comigo. Os outros já são, os mais velhos são casados. Mas são menores. Não, tem 2 maior e 3 que está comigo. As gêmeas moram com o pai. Ah, tá. E 2 gêmeas menores ou maiores? Sim, menores. Que moram com o pai. Tá com o pai. Tá. Você tem alguma doença grave? Até agora não. Não? Tá bom. Valéria, com relação a esse fato, essa acusação de que você teria tentado matar o Miguel e lesionado a Mari Cláudia, ou é Cláudia Mara? Mari Cláudia. A Mari Cláudia, você tem o direito de ficar em silêncio. Isso não te prejudica, conforme eu expliquei inicialmente, você estava presente. E você também pode, se quiser, responder algumas perguntas, outras não. Isso também é possível. Sim. Tá bom? Você vai ficar em silêncio ou você vai falar sobre os fatos? Vou falar. Tá, antes de perguntar dos fatos, você já foi presa ou processada alguma outra vez? Não. Não. Tá bom. Então, me conte, você agrediu o Miguel e a Mari Cláudia? A Cláudia Ai, meu Deus. Desculpa, a Mari Cláudia. Não, eu só quis sair do local a hora que eu vi as duas juntas. Tá, então, se você quiser, me conte o que aconteceu. Porque foi assim, como foi dito, eu tive um convívio com o Miguel. A gente morou junto. Convívio amoroso. Sim, a gente moramos junto na mesma casa, era um casamento normal. Mais ou menos quanto tempo? 2 anos. E a gente veio do interior do Paraná para cá. Viemos aqui, não diretamente para cá. Eu tive uma proposta de serviço, a gente acabou levando um golpe, né? Trabalhamos mais de 2 meses sem receber nada. Foi onde a gente teve uma ajuda de uma prima minha para a gente vir para cá, um socorro. Cidade grande, serviço é muito mais fácil. Nisso, a Natália arrumou serviço primeiro no frigorífico. Depois eu entrei, porque eu tinha que correr atrás das coisas das crianças, tudo, né? As minhas? Moravam já com você? Sim. Enquanto você e o Miguel moravam juntos? Sim. As crianças moravam também? Sim. E aí a Natália não continuou naquele serviço, eu continuei. A gente estava se recuperando de um golpe. Ela começou a trabalhar à noite, eu durante o dia. Então a gente meio que se via pouco. Não desconfiava de nada sobre algum tipo de traição. Tinha uma desconfiança de uma traição. Mas quando eu fiquei sabendo mesmo que houve rumores no bairro que enquanto eu estava trabalhando, ela estava em casa, ela estava com outra pessoa. Né? Não cheguei a ver com os meus próprios olhos, mas... Esses rumores de outra pessoa? Não era a Mari Cláudia. Não era Mari Cláudia. Não era a Mari Cláudia, era uma Paola, uma vizinha. E do nada ela pediu a separação. Não entendi o porquê. Sendo que eu estava tentando me reconstruir, porque quando conheci Natália, Natália não tinha nada. Nada de nem para pagar um aluguel. Tem um filho pequeno. E, tipo assim, eu dei um suporte para ela numa hora ruim. E quando ela chegou do nada, que eu perdi, como caí no golpe, perdi as coisas que eu tinha, além da traição, eu me senti muito humilhada. E não entendi o porquê, né, da separação. Justo no momento que eu mais estava precisando. Né? Tá, tudo bem, aceitei. Inclusive, ela que me apresentou a Mari Cláudia. Eu ia justamente te perguntar da Mari Cláudia. Ela que me apresentou a Mari Cláudia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, para você continuar, para a gente não passar do ponto. Aqui no processo existe a informação de que você e a Mari Cláudia também tiveram um relacionamento amoroso. Sim. Então você vai falar disso. Vou falar agora. Então tá bom. E aí, tá, tudo bem, nos separamos, por mais que, né, foi numa boa, separamos numa boa.
Ela que me apresentou a Mari Cláudia, dizendo que tinha alugado um quarto no apartamento da Mari Cláudia. Depois que vocês se separaram? Sim. Tá. Depois que a gente se separou, era um... Mais ou menos. eu não lembro, Quanto mas... tempo antes? Mais ou menos antes. Aqui é 4 de junho do ano passado. Que aconteceu o fato. De hoje, que a gente está né? discutindo hoje. Sim. Quanto tempo antes disso, mais ou menos? Eu e a Natália já tinha se separado, já tinha um tempo que ela estava para fora. Acho que umas 2 semanas depois, porque eu precisava de alguém para cuidar dos meus filhos. Foi um tempo curto. Fazia 2 semanas que a Natália tinha saído. Estava na Mari Cláudia, mas a gente já estava separada. Há quanto tempo mais ou menos? Uns 2 meses. Então vocês se separaram, aí fazia uns 2 meses, Sim. fazia umas 2 semanas que Sim. ela estava morando na casa da Mari Cláudia. Sim. E ela te apresentou a Mari Cláudia. Me apresentou, né? Disse que íamos nos dar bem. Pra cuidar das E crianças. porque para cuidar das crianças. Nisso, sim, eu conhecia a Mari Cláudia. Negociamos para cuidar do meu filho, né? Passava lá de manhã e à tarde para pegar, deixar. E acabou tendo um romance entre eu e ela. Acabou tendo um romance entre eu e ela. E como eu estava dolorida ainda por dentro, por ter acabado um casamento, né? Resolvi me envolver. Você sabia ou suspeitava que havia um relacionamento entre a Mari Cláudia e a Não. Natália? Não? Não, Tá. nunca vi. Porque para mim ela só tinha alugado esse quarto. E quando eu e a Mari Cláudia começamos a nos envolver, você não vai pensar que, né? Porque se ela está se envolvendo comigo, ela não tem mais ninguém. Tá. Né? E eu e a Mari Cláudia tivemos essa relação, um namoro, né? E no dia dos fatos, a gente tinha combinado de sair à noite, eu e ela, no domingo. A gente combinamos de sair à noite, só que como eu trabalho de segunda a sábado, o meu tempo bem curto para cuidar das tarefas domésticas, então é muita correria, né? Fiz as minhas atividades no sábado, depois que eu chego em casa por volta de umas 2 horas, e no domingo, acordo um pouco mais tarde, né? Dei o que tinha para fazer com as crianças, o processo de ser mãe, né? E fui no bingo, que a gente combinou de sair à noite. Dei uma passada no bingo, eu estava só, estava sozinha. Não tenho amigos aqui. E tomei 2 cervejas. E olhando sempre no relógio, falei, bom, acho que agora todo mundo já resolvemos, eu já curtia meu dia com os meus filhos, sozinha, agora vou até lá. No que eu fui, eu vi que elas estavam indo para uma distribuidora. Elas quem? A Natália e a Mari Cláudia. Eu preciso que você fale os nomes para os jurados entenderem direitinho. Tá. O Miguel e a Mari Cláudia estavam subindo, mas comprar algum refrigerante, alguma coisa, né? Já era comecinho de noite. Isso foi no dia dos fatos? Sim, no dia dos fatos. E eu tinha ido lá para me encontrar com a Mari Cláudia para a gente sair. Só que, como eu vi que elas estavam subindo, eu aguardei. Que era o combinado da gente sair à noite, eu e a Mari Cláudia. Aguardei, só que quando elas viram, eu vi que tinha algo meio que fora do normal. Não era uma amizade. E quando elas me viram, ainda fizeram pior. Na ida ou na volta? Na volta, quando eu estava voltada, eu fiquei aguardando. Porque é perto, né? O lugar onde que foram comprar o refrigerante. Quando me viram, as 2 começaram a se agarrar na minha frente. E eu só quis sair do local. Como é um corredor, 3º andar, não tem como 3 pessoas passar. Você ficou aguardando A Mari Cláudia sim. A Mari Cláudia chegar para ir, como a Natália morava lá, né? E vi que as 2, e quando me viram, com ar de deboche, sorrindo, e que eu estava ali, começaram a se agarrar na minha frente, eu só queria sair dali. E me encurralaram. Não queriam deixar eu passar. Nisso eu estava com o meu cortador de unha, como eu trabalho no lavacar, eu mexo com muito produto, solta. Então eu ando com cortador de unha sempre, o multifuncional.
na hora que eu fui passar e elas não me deixaram, eu acabei empurrando a Natália. Eu só percebi que tinha acontecido algo estranho quando eu olhei e vi o sangue. Aí eu vi que tinha acontecido algo fora do normal. Mas também já saí dali. Nisso, a Maria Cláudia tentou me agredir. Mas eu não sei se eu entendi bem. Você empurrou e esse sangue surgiu por quê? Não, eu estava com o cortador de unha na mão. Ele estava aberto. Eu vou pedir a colaboração dos presentes, tá? A gente precisa dar para cada um a sua oportunidade de falar e a plateia não pode participar, não pode interromper, não pode prejudicar o andamento dos depoimentos, tá bom? Mas você estava fazendo o quê com ele? Estava tirando um pedaço de couro da cutícula aqui com a parte da tesourinha, que tem uma tesourinha no cortador de unha. Mas ela tem uma ponta fina? Tem. Tá. E aí você estava... Eu estava com ele na mão e só queria passar. E elas não deixavam, não queriam deixar eu passar. Estavam se agarrando na minha frente. Por quê, Valéria? O que você atribui isso a... Porque, que deu nelas? não sei, porque a Natália já saiu me traindo. Porque estava me traindo. E eu estando com a Maria Cláudia, acreditando na possibilidade da gente estar mesmo como um casal, mais uma traição. Mais uma traição. Eu me senti completamente um lixo. Que ferimento que provocou esse... Eu não consegui ver, porque nisso a Maria Cláudia veio para cima de mim e tentou me agredir. E eu só queria sair. Acho que também foi na onde que acabou, na hora, o cortador de unha caindo da minha mão e acertado na mão dela, porque foi um corte bem... Você não sabe aonde que o Miguel se machucou? Não. Não sabe que tipo de ferimento você causou? Também não. Soube depois que saí, né? Que eu fui... Aguardei a polícia, fui para o presídio, eu voltei, e esse né? ferimento foi onde? No pescoço. No pescoço. No pescoço. E aí como que você saiu de lá? O que aconteceu? Péssima, né? Não, eu não me expressei bem. Como é que você conseguiu, porque você falou que a Maria Cláudia... Sim, ela tentou me agredir. E como é que você conseguiu sair de lá? No empurrão que eu dei, a Natália já foi vindo para as costas dela. Foi na onde que eu consegui passar e sair dali, né? Aí eu consegui sair. Fui para minha casa, mas como eu tinha visto aquele sangue, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Porque eu também não tinha proporção do que tinha acontecido ali. Só queria sair dali. Quando eu vi que tinha polícia, corpo de bombeiro, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E fui, cheguei. Você voltou? Sim. Não no local lá, na minha casa. Eu estava na minha casa. Foram lá que os policiais me abordaram. Ah, tá. Você foi para casa e sim, foi lá. Sim. E saí dali, perguntaram se eu sabia do que tinha acontecido. Eu falei, mais ou menos, houve uma discussão, né? Aí eles me pediram para acompanhar até a delegacia, fui. E estou apreensiva de poder não sair daqui em liberdade hoje, mas estou aqui. Tá bom. Doutor Tiago, o senhor tem perguntas? Pois não. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Valéria, a senhora então viu que elas estavam indo comprar um refrigerante, é isso? Sim, tá. Elas passaram andando normal, como duas pessoas. Tá. A senhora conversou com alguém ali no prédio? Não. Não conversou com ninguém? Não, porque como eu vi que elas tinham subido e eu estava descendo, eu só subi. Só subiu? Só subi e fiquei aguardando. Não perguntou para ninguém lá? Não, se elas estavam não, lá. porque eu vi que elas tinham ido. Eu falei, vão na conveniência comprar um refrigerante, uma bebida, alguma coisa. Que é o que a gente sempre costuma fazer naquela região. E quem que é a Neuri? Hã? Quem é o Neuri? Acho que Neuri, acho que é um ex-namorado da Cláudia, se não estiver enganado. Ex-namorada Cláudia? É. E a senhora não conversou com ele no dia? Não, só cumprimentei. Passei Só por ele e só cumprimentou? cumprimentei. Tá. A senhora sabe me explicar por que na outra audiência, perante o juiz, já acompanhada de advogados, a senhora falou que encontrou-se com o Neuri, questionou se elas estavam no apartamento, e ele respondeu que elas haviam saído para comprar uma Coca-Cola, mas que já estavam voltando? Sim, eu cumprimentei ele.
E aí ele falou, ele que me falou, as meninas não tá aí, porque ele sabia a frequência que eu frequentava o apartamento. Eu acabei de te perguntar isso e a Sim. senhora disse que não. Não, eu cumprimentei ele. Não estou compreendendo o senhor, doutor. Não, eu só estou fazendo perguntas objetivas para a senhora. Então seja mais claro para mim, por favor. Eu estou sendo claro com a senhora. Eu agradeço. A senhora tá brava comigo? Não, Me jamais. parece bem Não. agressiva para quem está De dizendo forma que não é alguma. agressiva nenhuma. De forma alguma, tanto que estou aqui. É? Sim, Tô entendendo. para aceitar o que tiver de ser. A senhora, a hora que eu tiver que falar, a senhora vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Agora a minha obrigação é só de fazer questões objetivas para a senhora. Sim, E a senhora tem todo o direito de não responder, sim. tá certo? Fica à vontade para não responder qualquer pergunta que eu faça para a senhora. Isso é o que a Ok. lei te oferece, tá bom? Sim, Tá certo? certo. Tá bom. A senhora empurrou ou quis dar um soco na Natália? Eu empurrei para sair do local. Empurrou. E mais uma vez, por que a senhora falou perante o juiz, quando perguntou para a senhora, já com os advogados que a acompanham agora, que quis dar um soco? O que mudou agora, Valéria? O que mudou, dona Valéria, agora? Não mudou nada. É? Tanto que eu acho que o meu psicológico anda muito abalado com o que aconteceu, É? né? Tá Porque certo. na realidade a senhora real é teve que uma sou eu. Eu no A senhora caso, sofreu um AVC isquêmico não sei te dizer. entre a data dos fatos e agora? Não, mas tive Tá. que procurar A senhora psiquiatra. teve seccionada a veia jugular? Não, A senhora teve seccionada a artéria aorta? não estou A senhora te- ficou 20 dias internada no hospital? Excelência, são São perguntas perguntas são impertinentes. São Impertinentes. perguntas Impertinentes. São perguntas objetivas. Impertinentes. O senhor está sendo impertinente. Novamente, o Código de Processo Penal é E fatalmente por que que atingido são com o impertinentes? posicionamento. Me explique, doutor. Porque não tem Mas relevância ele tá só nenhuma. gritando. Não tem Nenhuma. relação com os fatos? Nenhuma. Com Não? que... Não tem Não, relação não, com os fatos? absolutamente Quem não. ficou com Não, tudo não. isso, doutor? Compra a O senhor vai ficar lei. gritando Compra aí? a lei. O senhor vai ficar gritando aí? Ou Cumpra hora a que o senhor lei, não é parar de defensor gritar da que lei? nem um pavãozão aí, eu volto a falar. É o meu sentimento de injustiça com a tua atuação. Continua gritando aí, o sentimento de injustiça. Continua gritando aí. Não me A hora que o calarei senhor- diante a de hora que o senhor- injustiças. A hora que o senhor ficar em silêncio, eu continuo as minhas perguntas. Doutor, eu só peço que você não intimide a testemunha. Parece que você se sentiu provocado. A testemunha não, pela... Intimidando a testemunha, doutor? Provocou o promotor. ela que me intimidou. Ok. Ela que tentou me intimidar Eu e todo mundo respeito viu. a opinião do senhor, mas seja objetivo, então. Eu não- estou sendo mais objetivo que isso, não tem excelência. Doutores, quem decide? Quem ficou com o acidente vascular isquêmico foi aquela moça, desculpe, o Miguel, que está sentado lá atrás. Quem Quem ficou decide? quase 20 dias internado Doutor. foi o Miguel que está lá. Doutor. Quem ficou... Quem- Excelência, eu me Quem calo para a senhora falar. decide se a pergunta é pertinente ou não sou eu. O promotor está fazendo uma linha de raciocínio, está perguntando e fazendo um paralelo com os ferimentos das vítimas. Isso não é impertinente, isso consta nos autos. Eu decido que ele pode continuar perguntando. Se o senhor quiser, já vai ficar constando, a gente consta a insurgência. O senhor pode continuar perguntando. A senhora sofreu um AVC, a senhora teve a jugular. Isso não é impertinente. Excelência, com muito respeito. Diante da postura agressiva e confrontadora dela perante o Ministério Público. Com muito doutores. respeito, Excelência, a defesa técnica, caso não esteja, e me parece que foi gravado, mas a defesa técnica deixa aí resignação para oportunamente apresentar a tese que se entender necessária, Excelência. Muito obrigado. E se eu achar que é impertinente, eu vou interromper o senhor, para que o senhor não faça as perguntas. Fique à vontade, doutor. Tá? Fique à vontade. Por enquanto, são objetivas. Fique à vontade não, porque o trabalho é da senhora mesmo. Não, Eu me se eu- resigno, Tá. me resigno Então eu peço que o se senhor- cometer qualquer coisa O senhor dessa faça forma, as doutora. perguntas e depois passa para a doutora. Eu não entendi se a Siga. senhora, o motivo pelo qual a senhora mudou o depoimento da senhora. Por que a senhora mudou o depoimento da senhora? Que antes era um soco, agora é só um empurrão. Doutor, para ser sincero para o senhor, com tudo que aconteceu, eu não me recordo totalmente de Tá todos bom. os fatos. Como que se chama o instrumento que a senhora tinha em mãos, que a senhora falou? Um cortador de unha. Um cortador de unha. Sim. Tá bom. Que tamanho que era esse cortador de unha? Ah, eu acho que é assim, mais ou menos, aberto. Aberto? É. Tá. A senhora não tinha conhecimento do relacionamento entre elas? Não. Quando a senhora tomou conhecimento? A hora que vi as duas se agarrando Só na a hora minha que ela- frente. que viu as duas se beijando. Sim.
E a senhora está me dizendo que elas tiveram uma postura provocadora em relação à senhora? Sim. Elas se beijaram? Sim, elas se agarraram. Quando me viram que eu estava ali, as duas começou a se agarrar e debochar da minha cara. A senhora estava ainda mantendo relação com a Mari Cláudia nessa época? Tava, eu Tinha inclusive, tido algum término entre vocês? não, Não tinha tido nenhum término entre Não. vocês. Tá certo. A senhora fala que combinou com a Mari Cláudia que iria sair com ela iríamos sair à noite. À noite, tá. Qual era o horário que a senhora se encontrava com ela frequentemente? Ah, eu sempre passava ali, dependia da hora que eu saísse do meu trabalho, não tinha um horário fixo. Era depois Porque- do trabalho. Sim, porque tudo começou através do meu filho, né? A gente começou, César, passou né? a ter uma relação amorosa através disso, Tá. né? Então era entre as 6h30, 7 horas da noite. Entre 6h30 e 7 horas da noite, a senhora ficava, enfim, mantinha Tipo, eu relacionamento chegava no local. íntimo ali com ela, Sim. tá? Não, ali eu vinha pegar meu filho, aí como as minhas meninas que moram comigo já estavam em casa, era na rua de trás, eu passava ele, ela sempre estava me aguardando com o café na mesa, Sim. como de costume, entendeu? E ali a gente acabava tendo, né, o nosso momento. Sim. Só para eu entender, eu não consegui entender agora que a senhora falou colocou as suas filhas na resposta. As suas filhas levavam o seu filho para casa e a senhora ficava lá sozinha com ela? Ou eu não consegui entender? Ou a Não, senhora sim, ficava e o menino ali junto? Não, quando era uma coisa mais, né, uma conversa entre um casal um pouco mais, não que a gente estivesse no ato, Não mas precisa nem entrar na intimidade da senhora. A questão é só saber se, Então, se a- vocês namoravam, seja lá de que forma que for, com o seu filho ali ou não, o seu filho ia para casa não, com as meu suas filho, meninas? meu filho ia para casa ficar com minhas meninas. Tá, entendi. E a senhora saía ali da casa dela por volta de que horas? Ah, eu já cheguei a sair de lá de madrugada, meia-noite, 1 hora da manhã. E a Natália estava lá? Não, Que horas que a Natália trabalhava? Natália trabalhava à noite. Que horas que ela trabalhava? Sabe Ah, dizer? eu não sei te dizer, eu sei que quando eu chegava, a Natália já não estava lá. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Quando a senhora tinha relação com a Natália, que horas que a Natália trabalhava? A Natália saía de casa por volta das 5 da tarde. 5 da tarde. E voltava? Às vezes 3 horas da manhã, 2, depende do... 2, 3 horas da manhã. Sim. Tá. A senhora já ficou na casa da Maria Cláudia depois das 2, 3 horas da manhã? Uma vez, quando eu me mudei porque antes de acontecer isso tudo, eu já tinha me mudado do apartamento que eu estava, uma vez. E Maria Cláudia, não sei se estava com algum problema, pessoal ou não, e pelo fato de eu ter mudado, ela não queria que eu tivesse mudado dali. Eu voltei lá, voltei para casa dela. E a gente passou uma madrugada, tanto que eu saí no outro dia para trabalhar da casa Direto dela, de lá. já, direto de lá. E a Natália estava lá? Ah, eu devia estar no quarto dela, se ela chegou, porque eu estava no Não quarto sabe com a, dizer. não sei dizer. Não a viu naquele dia? Não, de ver não, mas sabia que ela tinha o quarto dela lá. Você disse que combinou de sair com a Maria Cláudia. Você sabe dizer onde vocês iriam? A gente ia curtir uma balada. Tá bom. Você já tinha publicizado o relacionamento com a Maria Cláudia? Já era algo socialmente Até visto por todos? Não, porque eu não sou desse tipo de pessoa de me expor. Então eu não sou de me expor. Não estou discutindo isso. Eu quero saber, por exemplo, o relacionamento que você tinha com o Miguel e Natália ali, né? Ele era Sim, porque publicizado, é isso que eu quero saber. o pessoal E sabia. mesmo assim a senhora não se Eu expõe. não, a gente morava junto, mas eu acho que eu devo ter entendido errado a sua Não, pergunta. por isso que eu estou refazendo a pergunta. Por isso que porque- para a senhora entender direito. Eu quero saber o seguinte: se a senhora chegou a publicizar, a dar Se era conhecimento, secreto, né? se era se conhecimento de alguém, das pessoas de al- que olhavam para vocês e falavam, ó, um casal ali. De sair de mão dada, não, porque como somos mulheres, né? Somos do mesmo gênero, então eu acho que a sociedade vê de uma forma diferente. Mas a senhora não saía de mão dada com a Natália?
Não, Não saía também? não. Tá. Então, vou fazer mais uma pergunta então para a senhora. Ah, os pais da Mari Cláudia sabiam que ela era homossexual? Não. Não sabiam? Não até então, porque até então ela tinha dito para mim que ela nunca tinha ficado com mulher. Tá. E isso era um impediente para vocês publicizarem essa relação? Ah, eu não sei como te responder essa pergunta, porque assim, eu sou mãe, eu tenho filhos, ela também tem filhos, então é uma questão de... Alguma vez a Mari Cláudia falou assim, ó, acho melhor a gente não contar para todo mundo que a gente está junto, porque eu tenho medo que meus pais saibam que eu sou homossexual, ou algo, Olha, ou algo próximo a isso? Eu não me recordo dela ter feito isso, mas eu particularmente, como eu disse, eu tento ver como a sociedade vê. Eu acho que não tem porquê tanta exposição. Então, em nenhum momento vocês deixaram de sair juntas por conta dos pais da Mari Cláudia? Não, acho isso, que não. então. Em nenhum momento vocês deixaram de publicizar o relacionamento que vocês tinham por conta dos pais da Mari Cláudia? Bom, pelo menos a gente nunca teve problema com isso. Entendi. Tá certo. No dia em que a senhora praticou o crime, a senhora disse que empurrou inicialmente a Natália, é isso? Sim, para sair dali. Porque quando eu vi, eu só queria sair dali. Né? Porque duas traições, né? Ao mesmo tempo. Tá. E qual foi a intervenção da Mari Cláudia? Olha, a princípio, como eu acabei passando tava as duas lado a lado, um corredor de 1,5 metro, eu acho. Não passa 3 pessoas de uma vez, né? E a Natália era que estava na frente. Então poderia ter acertado em qualquer uma das duas. Tá, a senhora não sabe, então, como é que a Mari Cláudia lesionou Eu só o dedo? sei que... Não sei. Eu só sei que o sangue, eu vi sangue saindo da Natália. E nisso a Mari Cláudia também veio para cima de mim para me agredir. Entendeu? E eu só queria sair dali. Só estava pedindo a todo momento para elas deixarem eu passar para sair dali. Porque foi uma situação muito senhora humilhante. disse que a Mari Cláudia interveio na situação depois que a senhora viu o sangue, é isso? Sim, porque ela E ela foi automaticamente, pra cima da senhora. conforme eu empurrei a Natália, que acabou vendo aquilo, eu vi. Eu cheguei a ver o sangue. E eu fiquei mais assustada ainda com aquilo. Porque eu já estava querendo sair daquele local, de tanta humilhação. Delas estarem debochando da minha cara. Não teria um porquê eu sair dali. E não teria o porquê também eu ficar ali, elas querer me segurar ali, naquele local. Não teria um porquê. E aí, Mari Cláudia acabou vindo para cima de mim também. Só consegui sair porque ela, quando eu vi o sangue na Natália, ela também viu. E eu ouvi quando a Natália falou, no momento, acertou alguma coisa em mim, alguma coisa do tipo meio que parecido, né? Alguma coisa do tipo. Eu sei que quando eu olhei, eu só vi o sangue. A senhora é uma pessoa que quando se sente humilhada, sorri? Quem vai sorrir? Então não é, a senhora não é. Quem vai sorrir? Tá. A senhora sorriu quando desceu as escadas? Desci chorando. É? Tá certo. Sem mais perguntas, silêncio. Doutora? Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Bom, primeiro, para te explicar, eu estou aqui exercendo a função de assistente de acusação das vítimas, então gostaria que você também entendesse que não é para te julgar, não é para fazer nenhuma pergunta que te deixe desconfortável, eu estou fazendo o meu trabalho assim como promotor, certo?
Então, vou fazer algumas perguntas para você. Antes disso, como era o relacionamento seu e da Natália? A gente tinha uma vida normal. Como casal? Trabalho, casa, filhos, diversão. A gente tinha nossos momentos, como qualquer casal. Brigas também? Às vezes uma discussão ou outra também. Mas discussões sérias de agressão, alguma Não, coisa nesse ao sentido? ponto de chegar à agressão, não. Assim, não me recordo desse ponto Não se recorda. até porque a gente, quando discutia, eu sempre entrava para o quarto, deixava ela só. A senhora tinha o costume de beber? Era rotineiro? Bebíamos socialmente. E por causa disso tinha as brigas? Não, Não? Quanto tempo vocês ficaram juntas? 2 anos e alguma coisa, eu acho. Então, vocês tinham, embora você tenha falado que Sim. tem a questão da discrição, até por serem 2 mulheres, né? Sim. Mas eram vistas pelas vizinhas, pela sociedade como Sim, casal. as pessoas sabiam que a gente vivia como casal. E você alega que teve um relacionamento com a Mari Cláudia, né? Sim, depois da separação da Natália. Depois. E por que com a Mari Cláudia não foi público esse relacionamento que você fala? Não é questão de público assim. Entre eu e a Natália, as pessoas sabiam que a gente era um casal porque a gente morava junto, na mesma casa. Né? Mas a gente não é, tanto com ela, com outra, ou com qualquer outra, eu não sou de me expor aos olhos do público. Entendeu? Você disse que a Natália que te apresentou a Mari Cláudia. Sim. Ela te apresentou justamente para cuidar do seu filho? Sim. Porque você trabalhava e deixava com ela? Sim. No dia, você também falou, no dia do fato que aconteceu a lesão e tudo mais, você falou que a intenção sua era só sair do local. Sim. Mas se você não tinha intenção de ferir, de machucar, por que você não guardou, no processo está um canivete, por que você não guardou esse canivete ou esse alicate de unha que você falou? Porque foi tudo muito rápido. Quando elas me viram, eu estava, como de fato, cortando os cantos das minhas unhas. Estava aguardando. Quando você é surpreendido por uma coisa, uma humilhação dessa, você não tem tempo para pensar em guardar um cortador de unha ou alguma coisa. Acho que eu fui pega de surpresa, vendo aquela situação. E o que você sentiu vendo aquela situação? Eu me senti mais uma vez traída, humilhada. Você ficou com raiva das duas? Eu me senti um lixo, uma pessoa totalmente destruída. Depois que você e Natália terminaram, você pensou em se envolver com a Mari Cláudia como uma forma de vingança da Natália? Eu, na realidade, eu queria uma pessoa para me ajudar a esquecer outra pessoa. Né? Mas você sabia que elas moravam na mesma casa, Não, Natália a Natália tinha alugado um quarto na casa da Mari Cláudia. Assim que ela se separou, ela foi para esse local. Sim. No dia que a Natália falou que ia sair de casa, que iria se separar, que não queria mais continuar, a Silvana Sim. e a Eliana que testemunharam aqui, elas estavam na sua casa? Não, elas não estavam, porque a gente, como de fato, era um conhecimento muito pouco. Era trabalho, ou às vezes quando eu passava para pegar o meu filho na casa de Mari Cláudia, às vezes ela estava tomando um chimarrão, me chamava, eu ia tomar um chimarrão com ela, mas coisa de minutos. Mas a Silvana hoje aqui disse que foi na sua casa. Foi porque eu pedi para chamar. Como eu sou uma pessoa de não ter amizades, e ela já era uma pessoa conhecida de trabalho, eu pedi para ela, porque eu não entendi o porquê daquilo tudo, da separação da Natália. Você não queria o término? Não, eu estava tentando procurar o porquê daquilo tudo, porque a gente tinha uma vida normal e boa. Em razão de você não querer ali o fim do relacionamento, vocês brigaram naquele momento? Não, ela só chegou em mim e falou que estava saindo de casa, e eu queria entender só o porquê. Por que uma pessoa, se você está tendo um relacionamento legal, bacana, como que uma pessoa chega do nada e fala, eu estou saindo de casa? Nesse caso, nesse dia, nesse momento, você não teria pegado uma faca e ido para cima dela, da Natália? Não, jamais. Nenhum outro dia isso teria acontecido? Eu pedi para minha filha chamar, inclusive a Silvana, que é minha conhecida de trabalho, para ela tentar conversar e perguntar para
por que a Natália estava saindo. E ela não deu nenhum tipo de explicação, nem para mim, nem para a Silvana. E no dia do ocorrido, você falou que tinha um encontro com a Mari Cláudia, é isso? Sim. Certo. Você chegou, disse que viu Mari Cláudia e Natália subindo. Estava subindo para a distribuidora para comprar alguma Você não coisa. achou estranho a Mari Cláudia marcar o encontro com você e estar saindo com a Natália? Não, não achei estranho, porque até então elas tinham um contato que para mim era de locadora, a pessoa que a Natália alugou o quarto dela e ela como dona. Que isso é o que mais tem aqui em Cascavel, né? E se É o Mari começo. Cláudia ela estava tendo um relacionamento com você escondida, por que chegando com a Natália ela ia começar a beijar do nada a Natália? Eu também queria entender o porquê. No dia do bingo, né? Antes você estava no bingo. Você bebeu Eu. antes? Tomei 2 latinhas, ou foi faz muito, tem mais de um ano isso. Mas tinha bebido no dia. Tinha. Natália já te contou do trauma de infância dela, do pai dela ter matado a mãe dela também? Já tinha falado Já sobre te contou isso pra sobre mim. isso? Já. Tá certo. Obrigada, Valéria. Vocês têm alguma pergunta? Desculpa, eu inverti a... Desculpa, doutores. Normalmente... Tá, desculpa. Doutor. Estava aqui concentrado no meu... Ainda bem que o senhor me ajuda, me passa cola, doutor. Pois não, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Quero parabenizar você, né, de encarar de frente o seu problema e resolver ele logo. Vou fazer algumas perguntas aqui para que os jurados possam entender a dinâmica do dia e do contexto em geral, porque parece-me que eles não pegaram a história como um todo. Mas uma pergunta que eu quero te fazer primeiro você se arrepende do que você fez? Com certeza. Com Se toda você pudesse certeza. voltar no tempo e mudar tudo isso, você voltaria? Eu acho que se eu tivesse o poder de voltar no tempo, eu acho que esse dia nem existiria. Você, no futuro, quem sabe a Deus pertence, pretende pedir perdão por isso? Com certeza. Você fez contato no processo, infelizmente você sabe que não podia, mandou uma mensagem. Com que intuito que era? O intuito de, sei lá, sabia que eu não podia, mas eu queria pedir perdão para ela. Eu queria. Tá certo. Além dos seus 3 filhos, mora mais um neto com você? Tem a minha filha que acabou de completar 18 anos, ela acabou de ter neném também. Ela está trabalhando? Não, porque ela tá com a bebê, né? Depende de você também. Sim. Ia te fazer, você já foi presa, mas você já esclareceu que foi presa. Perdão, que nunca foi presa, nunca teve nenhum problema com a justiça. Não, Nunca entrou na delegacia por Não. algum motivo. não. Ali naquela parte, depois que ocorreu os fatos, a polícia te capturou ou você se entregou? Eu me entreguei. Como é que foi? Você viu a polícia de longe, foi lá? Sim, eu fui. Na realidade, eles estavam na minha casa. Quando eu cheguei, porque eu tinha saído atrás de uma filha minha, que é menor também, e ela estava muito assustada. E aí a gente estava voltando, e eu vi os policiais lá, inclusive já estavam um dentro do meu apartamento que eu morava, e a outra para o lado de fora. Acho que são investigadores, eu não sei definir o que eram, mas eram policiais. E ela, só lembro que a policial perguntou para mim se eu era Valéria Silva de Oliveira. Eu respondi que sim. E ela perguntou se eu poderia acompanhar elas até a delegacia. E eu disse que sim. Perguntou se eu sabia o que tinha acontecido há minutos atrás. Eu falei, olha, o que aconteceu de fato eu não sei, mas para mim é na delegacia, então não foi uma coisa talvez Entendi. qualquer. E você foi lá na Mari Cláudia, né? Você já deixou claro aqui que tinha um relacionamento e foi lá porque vocês teriam um encontro. Quando que vocês marcaram isso? Na sexta-feira. Na sexta-feira, quando eu vim pegar meu filho. Certo.
E quando você visitava lá a Maria Cláudia, ficava você, a Maria Cláudia e o Miguel interagindo? Não, Um trio porque... ali? Não. A Natália sempre já tinha ido trabalhar quando eu chegava lá. Certo. Quando você e o Miguel se separaram, ela ficou com a Maria Cláudia ou... com quem Não, que ela ficou? até então ela foi e alugou esse quarto na casa da Maria Cláudia. Ela teve um relacionamento com a outra menina, a tal de Paola, eu não sei que era moradora dali de perto. Entendi. E na hora do momento lá, subiu, como que é lá? É um andar, é dois andares? 3 andar lá. E que tamanho que é o corredor para passar, que você falou que foi Não, um encurralada? corredor que dá, acho que essas 3 cerâmicas aqui, é estreito. É um corredor onde só passa os móveis que tem de passar mesmo e as pessoas, uma por uma. Em algum momento você falou, eu vou lá, eu quero me vingar, eu quero matar. Não, nunca. Quando você deu o golpe ali, você falou que estava lá no corredor mexendo ali. Sim, E aí você deu o golpe. Você escolheu uma vítima e falou, essa aqui que eu quero não, pegar. nunca, doutor, eu só queria sair dali e as duas estavam na minha frente. Entendi, não escolheu. Olha, o Miguel, ele teve um ferimento no pescoço, né? Eu compadeço, espero que esteja recuperado e siga e tenha uma vida longa e plena. É um ferimento que parece que é um ataque muito preciso. Você segurou o pescoço dele, a cabeça dele passou? Não, lógico que não. Lógico que não, doutor, nunca. Jamais faria isso com qualquer ser humano. Tá certo. Ali, na hora que você golpeou, por assim dizer, o Miguel empurrou, deu um soco, porque a dinâmica, né? Se você quisesse ter continuado, deu um, vou dar mais um, você poderia ter continuado atacando? Com o certeza, Miguel? se eu quisesse, Você eu tinha poderia. brecha pra Eu isso? estava na frente, eles estavam na minha frente. Então você deu um e saiu. Eu só queria passar entre as duas. Se quisesse dar mais... Sim, três, teria proporção. Poderia ter atingido ela, a Natália, que estava na frente, e a Maria Cláudia depois. Você teve alguma intenção de lesionar? Ou sabe se o ferimento lá da Maria Cláudia foi causado por você ou foi causado porque ela arranhou no corrimão? Ou na parede? Não sei dizer se foi eu ou se foi, porque eu... Você não teve nenhuma intenção Não, de lesionar a Maria não. Cláudia? Ali, ainda sobre a Maria Cláudia. Se você quisesse golpear a Maria Cláudia 1, 2, 3, 4 vezes, você poderia, se você quisesse? Poderia, porque eu já tinha passado pela Natália. E aí, conforme eu disse, eu passei pela Natália e a Maria Cláudia estava na minha frente. Eu poderia, eu consegui descer. Eu só queria sair do local. Certo. Bom, eu estou satisfeito. Encare seus problemas de frente, tudo vai ser resolvido logo. Eu vou passar a palavra para o nobre doutor Lucas aqui, ver se ele tem alguma pergunta. Qual a palavra, doutor? Quem era o homem da relação, eu não sei a classificação. Como que você se portava nesse relacionamento quando permaneceu com a Natália, e aqui chamado de Miguel, no processo como Miguel, diante inclusive de um pedido que consta no processo. Quem que era quem nesse relacionamento? No relacionamento, a Natália sempre foi o homem de casa. Tá. A senhora mencionou que limpava as unhas. Como que tá a tua mão aqui? A tua mão é suja, assim? Totalmente, toda cheia de... Eu mexo Faz com assim, deixa eu produto ver que eu não... químico. E por que tua mão é suja? Eu trabalho no lavacar. Eu mexo com muito produto químico. O instrumento utilizado era parecido com esse? Sim. Parecido com esse? Sim, A tesoura que a senhora menciona, que limpava as suas unhas sujas, era parecido com essa tesoura? sim, Era isso? sim.
Eu quero que a senhora relate aqui, como era no 3º andar, eu quero entender esse corredor. Tem corrimão, tem parede, como que faz para ir embora? Não, Só quero ir embora, como que eu faço? São portas, né? São portas dos outros apartamentos, corrimão do outro lado. É um corredor de escada. Se 2 sobe e 1 desce ou vice-versa, alguém tem que se virar de lado para passar. São prédios de quantos andares? 3. 3 andares. 3. Além disso, então 3 andares, tudo isso aconteceu no último andar. Sim. Tem acesso ao térreo, algo assim lá ou não? Não. Bom, pelo menos aparentemente não. Além disso, quando a senhora estava se aproximando de sua residência, tinha carro da Polícia Civil? A senhora viu algum carro de polícia lá? Tinha. Não, era um carro normal. Acho que eu não estava à noite já, eu não consigo me identificar o carro. Só identifiquei quando eu acabei de chegar em casa que eu não sei se era policial, investigadora, perguntou se eu era a Valéria Silva de Oliveira, eu disse que sim. Durante o processo, quando foi presa, naquele momento estava presa em flagrante. Sim. A senhora buscou explicar o que aconteceu ou a senhora, quando foi presa, preferiu criar um contexto e não falar? Ou desde o primeiro momento a senhora explica para a polícia o que aconteceu? Doutor, é uma situação, como que eu vou te dizer? É um contexto que passa na sua cabeça, porque eu estava aflita com o que tinha acontecido, me sentindo humilhada com tudo aquilo que tinha acontecido. Então tem muita coisa que eu não vou lembrar. Tá. A senhora sabe se tem um vídeo da polícia no processo que te filmou dentro do carro? Acho que tem, eu acho que tem. E a senhora conversa com a polícia naquele momento? Sim. Ou prefere se abster? Não, eu conversei. Tá bom. Além disso, quando começaram a perguntar sobre publicização do relacionamento, a senhora chega e disse assim, olha, é que nós somos mães, nós temos filhos. Sim. Eu não quero chegar a nenhuma conclusão, eu quero perguntar. O que essa frase representa quando a senhora menciona? Somos mães, temos filhas. Eu quero saber, por que a senhora mencionou isso? Eu sou mãe, eu tenho filhos. E aos olhos da sociedade, um casal gay não é visto com bons olhos. E eu tenho os meus filhos, e eu tenho que mostrar para os meus filhos o que a sociedade vê. Entendeu? E o respeito também, são meus filhos. Quando aconteceu tudo isso aí, a senhora ainda utilizava os serviços de babá de Mari Cláudia? Depois que aconteceu? Não. No dia, até aquele dia, existia um combinado entre vocês? Porque ela estava cuidando do meu filho. E era remunerado esse cuidado? Ela me fez um favor, né? Então ela não cobrou uma quantia alta, porque ela sabia que a Natália tinha me deixado com muitas contas. E eu falei para ela, dependendo do quanto for, eu não consigo. Ela falou, não. Na nossa intimidade, né? Como a gente já estava tendo um caso, ela falou, não, você só me dá uma quantia X para ajudar na alimentação. Falei, tudo bem. O que eu puder fazer por você e por ele, eu vou fazer, né? A pessoa está cuidando de mim e dele. Eu achava, né? Que estava cuidando de mim e dele. Então... essa é a próxima pergunta. A senhora tinha, sim, e eu tenho uma conclusão, mas não importa a minha conclusão. O que me interessa é o que a senhora tinha e sabia. A senhora confiava na Mari Cláudia? Era uma pessoa de confiança? Aparentemente, sim. Aparentemente, ela era uma pessoa bem confiável para mim, porque meu filho estava com ela. Ela tem uma filha também. Então, não tenho por que não ter sido uma pessoa confiável. A senhora mencionou que nesse dia havia... foram comprar refrigerante. Nesse momento que a senhora vê inicialmente, a senhora já despertou aquele sentimento, olha, tem algo errado aí?
Ou ainda não tinha Não. despertado esse sentimento de traição? Não, não tinha, porque elas duas estavam como duas pessoas, como se fosse eu e a senhora andando, conversando no meio da rua. E quando então que a senhora fala, fui traída, sentiu esse sentimento? Quando? Quando estava lá em cima esperando elas, que elas, ao me ver, começaram a se agarrar na minha frente. Tá, a senhora mencionou deboche antes. Sim. Olha, debocharam. Sim, um ar Eu quero, assim, o que fizeram para debochar da senhora? Riram da minha cara, as duas me viram. Na hora eu paralisei. Na hora que eu vi elas duas se beijando, quando elas me viram, elas se abraçaram, se beijaram, se acariciaram na minha frente. Naquilo, eu já fiquei sem entender o porquê aquilo. Uma ex e um atual na minha frente. Tá. Eu quero saber se a senhora advertiu com palavras. Fala, ei, o que é isso aí? Não. Como que foi essa dinâmica? Viu as duas se beijando. Nesse momento, a senhora adverte elas? Não, eu só abaixei a cabeça e comecei a chorar desesperadamente por uma traição dupla. Eu agradeço a senhora. A juíza em breve perguntará se quer falar alguma coisa a mais. Se for o caso, fique à vontade. Caso não tenha nada para falar, nós encerraremos esse momento de perguntas. A senhora quer falar alguma coisa a mais? Perfeito, excelência. Tá. Eu vou devolver a palavra à juíza e daqui para frente ela é quem presidirá. Tá com a palavra, excelência. Valéria, você quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar o seu interrogatório? Bem objetivamente. Gostaria só de, se ela estiver aqui, como eu acho que está, pedir perdão para a Natália. Posso me virar? Ou não? A senhora pode fazer isso em outro momento, a senhora pode fazer cara a cara. Mas a senhora pode se direcionar a ela aí no microfone, objetivamente. A senhora está pedindo perdão. Então, Natália, você, literalmente, eu peço perdão por tudo que aconteceu nesse processo inteiro, né? Dos ferimentos. Não era essa a intenção. E você sabe muito bem disso. Tá, como não é o momento de interagir, tá bom? Eu vou encerrar, então, a gravação, tá? Pode sentar ali. Não está gravando? Como é o nome completo da senhora, por favor? Eliane de Souza. Dona Eliane, a senhora vai ser ouvida sobre uma acusação contra a Valéria de que ela teria, em junho do ano passado, tentado matar o Miguel, então Natália, e teria machucado a Claudimara. Meu Deus, é Claudimara, né? O nome dela. Mari Cláudia. A Mari Cláudia. A senhora é o que dessas pessoas? Eu sou conhecida, De quem? da Valéria quanto da Natália. Tá. Conhecida. É vizinha? Elas eram vizinha minha. A Natália ainda continua, mas a Valéria não mais. Tá. E a senhora tinha um bom relacionamento enquanto vizinha com elas? Não. Com qual delas? Eu conversava muito pouco, quanto com uma quanto com a outra. Então a senhora tem o mesmo sentimento pelas duas, assim, vamos Sim. dizer assim? E é um Aham. sentimento ruim, Não. mais ou menos? Mas é normal. das Normal. duas. Aham. Tá, então, eu estou perguntando isso para a senhora, porque então eu vou tomar o seu compromisso como testemunha. Isso significa que se a senhora não disser a verdade, a senhora comete crime de falso testemunho e pode ser processada. Sim. A senhora entendeu? Sim. Tá bom. Pois não, doutor Lucas, ou quem for fazer as perguntas. Boa tarde, tudo bem, Eliane? Boa tarde. Então, conforme você sabe, né, o crime que já está sendo julgado, eu quero te fazer algumas perguntas para esclarecer o que você sabe do fato e do dia dos acontecimentos. Ok. Aonde que você estava nesse dia dos acontecimentos? Você sabe me responder? No bingo. Num bingo. E a Valéria, que você já disse que conhece, você viu ela no dia, falou com ela? Ela estava no bingo também. Eu conversei com ela, mas eu vim embora e não sei se ela ficou ou depois, ou veio primeiro. Certo. Eu estava com meu esposo. Ela chegou a comentar alguma coisa com você sobre Mari Cláudia ou sobre o Miguel no dia? A única coisa que ela me disse que à noite ela iria sair com a Mari Cláudia. Entendi. Ali, você conhece as três, no caso, Sim. né? Moradora do local. Você sabe me dizer se o Miguel e a Mari Cláudia
Qual era a relação deles? Se a Maria Cláudia vivia juntamente como casal com o Miguel, qual que era a relação das duas? Você sabe ou não? Olha, que eu fiquei sabendo que a Natália pagava aluguel para a Maria Cláudia. Depois do acontecido, que veio à tona que o Miguel estava com a Maria Cláudia. Mas lá no dia Não, era para público? mim ela pagava aluguel de um quarto. Você não via eles como um casal, enquanto Não. moradora lá Não. e vendo todo mundo? Tá. Você sabe me dizer se a Natália realmente teve um relacionamento, então, com a Maria Cláudia? A Natália, não, perdão, a Valéria teve um relacionamento com a Maria Cláudia, sabe me dizer? Algumas vezes a Valéria ia lá em casa no final da tarde, quando ela chegava do serviço, porque eu mexia com roupa de fábrica. Então, como eu tomo chimarrão, ela passava lá para tomar chimarrão. Algumas vezes a Maria Cláudia mandava mensagem, quando a Valéria estava lá em casa, para a Valéria ir até a casa dela, porque o Miguel trabalhava no período da noite. Você acredita que era um relacionamento amoroso entre Valéria e Na Maria verdade, a Valéria falou que estava tendo um caso com ela, né? Só que até aí não posso dizer, porque eu não era muito de conversar com a Maria Cláudia, também não sou, né? Somos só vizinhos, mas ela mandava mensagem para a Valéria no celular. Entendi. Você sabe se a Maria Cláudia tinha alguma relação, além dessa amorosa, com a Valéria? Não. Tá certo, eu estou satisfeito. Vou pedir aqui para o meu colega se ele tem alguma pergunta. Só um minuto. Vem aqui. Tem. Muito boa tarde. Farei algumas Boa tarde. perguntas para ficar nesse processo aqui em relação ao que a senhora sabe. Sabe se a Valéria tem filhos? Quem cuidava desses filhos? Se alguém era babá em relação ao cuidado dos filhos da acusada? A Valéria tem filhos, aliás, tem um que é bem pequeno, né? Deve ter uns 7, 8 anos ou mais, mas ele é pequeno. A babá dele era a Maria Cláudia. A Maria Cláudia, que está como vítima nesse processo, Ela era a babá. a babá do filho mais novo. Exato. Tá. Sabe se elas tinham, Maria Cláudia e Valéria, um relacionamento assim de confiança? Eu pergunto para que a senhora mencione se sabe ou não. Elas tinham um relacionamento assim, reciprocamente confiava assim uma na outra? Não posso dizer, afirmar, não sei. Tá. Quantos filhos a Valéria tem? E quantos são menores de idade? Eu acho que todos são menores. Sabe a idade deles? Ela tem uma filha que deve ter 15, 16 anos, que é mãe, né? Daí tem 18 já? Daí tem uma de 14, 13. Elas são tudo idade assim. E essas crianças dependem da Valéria para viver, ir para a escola, alimentação? Sim, até então, agora no momento que eu vejo, a Valéria leva esse menino a trabalho com ela, depois de lá ela leva para a escola, sai do trabalho, pega na escola e vem para casa. Tá. A Valéria é conhecida como uma pessoa violenta, brigona, uma pessoa assim do mal, ruim para a sociedade? Como que ela é mim, não. conhecida? E no bairro lá, os vizinhos falavam mal dela, falavam, olha, essa mulher é problemática. Ou não, uma pessoa tranquila. Nunca ouvi. Sabe se ela já teve problema com a justiça? Não sei também. Se ela usa algum tipo de droga? Não, Não usa? não. A senhora chegou a conversar, a ouvir, e de quem? A motivação disso aí, por que deu tudo isso que está nesse processo? Por qual motivo, então, aconteceu isso? Eu não sei, mas assim que me dá a entender foi haver aí ciúmes, né? Porque depois, pelo que eu fiquei sabendo, estava tendo um trio, nem a Valéria sabia e nem a Natália sabia. Porque enquanto a Natália estava trabalhando, Maria Cláudia estava com a Valéria. Quando Valéria estava trabalhando, Maria Cláudia estava com a Natália. Tá. Eu entendi, mas não completamente. Quando a senhora fala, existia um trio, é um trio amoroso, um relacionamento a três? O que é esse trio que a senhora quis dizer? A Maria Cláudia estava no mesmo tempo quanto com a Valéria, quanto com o Miguel. Meio confuso, porque aí tem 2 nomes agora.
Esse é o próximo passo. Miguel é biologicamente, e o nome que constava inicialmente na certidão, quando a senhora se refere ao Miguel, a senhora está também fazendo referência ao nome Natália, embora Isso. atualmente o nome social seja Miguel. É isso? Eu agradeço a senhora por ter vindo aqui contribuir com a justiça. A defesa não fará mais perguntas, mas pode ser que tenham outras perguntas dos outros sujeitos processuais. Excelência, eu agradeço e devolvo a palavra. Os senhores têm perguntas, doutor Tiago? Excelência. Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Eliane, eu vou fazer algumas perguntas para você, só que antes disso eu queria pedir licença para... eu vi que o Miguel está lá em cima, mas pedir licença principalmente para o Miguel para dizer que eu vou mencionar o nome Natália, porque é o que consta na denúncia, ok, Miguel? Eu sei que você prefere ser chamado de Miguel, mas é o que consta na denúncia, é o que está nos documentos entregues aos jurados, e eu acho que como facilitação de entendimento, porque já tem alguns nomes no processo, se a gente começar a chamar Natália Miguel, vai dificultar ainda mais a compreensão dos jurados que não tiveram acesso ao processo até então, e no final das contas nós estamos aqui hoje para tentar fazer justiça naquele caso concreto, então só por isso eu peço licença para usar o nome Natália. Me diz uma coisa, Eliane, a senhora disse que estava no bingo. Estava no bingo. Tá. Qual bingo que era? No bairro, lá no Floresta, no Fortaleza. No Floresta. Quem que é o dono do bingo lá? A senhora sabe dizer ou Não sei, só sei que é Fortaleza o nome. E a senhora disse que estava com uma pessoa acompanhada. Quem que era? Meu O esposo. esposo da senhora, né? Quem estava acompanhando naquele momento a Valéria lá? Ela estava sozinha. A Valéria estava sozinha. Estava naquele sozinha. momento. A senhora sabe dizer até que horas que você viu a Valéria sozinha lá? Olha, eu vim do bingo em torno de umas 6h30. 6h30 da tarde? Tá. E porque eu e meu marido, assim, meu marido é meio chucrão, então a gente não tem muito aquela amizade, né? Sim. Então aí ela só veio, conversou ali e saiu. Conversou aonde? Na mesa de vocês? Você fala? Tá. Cumprimentou, né? Ela chegou e Sim, cumprimentou. sim. E você presenciou se ela estava sentada em alguma mesa? Não. Não presenciou ou ela não estava sentada? Não estava sentada. Não estava sentada. Não. Ela estava jogando bingo? Estava. Estava jogando bingo. Ela estava lá no bingo, né? Mas não sabe se ela estava com Não. cartela nem nada. Não. Tá. Ela chegou a mencionar para a senhora se tinha tido algum desentendimento ou não, se tinha sabido de alguma coisa ou não, Não. em relação a esse triângulo amoroso que a senhora se referiu? Não. Não falou nada para a Não. senhora? Então, se ela sabia ou se não sabia, se estava com raiva, se não estava com raiva, Não a sabia. senhora não sabe de nada. Não. Tá bom. A senhora conheceu a Valéria há quanto tempo? Ai, deve ter uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. É. A senhora poderia me descrever qual tipo de relação que a senhora tinha com ela? A Valéria, eu conversava com ela muito pouco, porque eu conheci ela através de uma cunhada minha, que elas trabalhavam junto. Na verdade, eu conheci a Natália primeiro, que a Natália arrumava celular. Então, aí, deve arrumar ainda, mas eu ia numa amiga minha tomar chimarrão e a Natália ia lá e até eu tinha um celular para arrumar e ficou para me mandar para a Natália arrumar e acabei não mandando para ela arrumar. Tá. Aí você conheceu a Natália. E foi intermédio da Natália Eu que conheci você a Natália primeiro. conheceu a Valéria. É isso. Tá. E esse relacionamento seu com a Valéria, como que era? Era normal, não era nem eu de ficar na casa dela e nem ela na minha casa. Quando a gente se encontrava, a gente se conversava. Tá. Mas você não frequentava a casa dela, então? Não, E ela frequentava a sua? muito pouco. Quantas vezes por semana, por mês, mais ou menos? Depois, quando a Mari Cláudia começou a cuidar do filho dela, que daí ela começou a frequentar mais. Porque daí ela vinha até ali para buscar o filho à tarde, aí passava lá tomar chimarrão comigo, então ela começou a frequentar mais. Tá. Pelo que eu entendi, então a senhora era vizinha da Mari Cláudia. Eu sou vizinha da Mari Cláudia. Só para eu entender o quão vizinha você era. Qual a distância, mais ou menos, da casa da Mari Cláudia para a casa da sua? Ela mora no da bloco senhora? de cima e eu moro no bloco de baixo. No mesmo condomínio? É, Aqueles condomínios do do Riviera. Riviera. Aham. Tá, entendi.
Mas são blocos grandes, dá uns 100 metros de distância um do outro. Não sei Não- te dizer. 100 metros é uma quadra de distância. Não. Não dá tudo isso. Não. Tá. Então é próximo, bem É próximo. próximo. aham. Tá. Então a Valéria, quando ia buscar o filho dela, que estava ficando na casa da Maria Cláudia, ela passava para tomar chimarrão com a senhora. Exato. Só que o filho dela ficava com a Maria Cláudia todos os dias. Ficava todos os dias. Então ela ia na sua casa todos os dias. Não, ela não passava todos os dias. E qual que era a frequência? A senhora sabe dizer? Ela passava ali umas 2, 3 vezes por semana ela passava. Ela não ia todo dia. Tá. A senhora já tinha visto a Valéria e a Maria Cláudia tendo alguma intimidade? Não, Nunca viu. não. A Valéria falou para a senhora que estava mantendo alguma intimidade com a Maria Cláudia? Sim, Falou, né? sim. Quanto tempo de que ela falou para a senhora que estava tendo algo com a Maria Cláudia ocorreu o crime? Quanto tempo depois ocorreu o crime? Ai, acho que uns 2 meses, 3 meses, acho. Uns 2, 3 meses depois? 2, 3 meses depois, tá. E a senhora sabe dizer há quanto tempo a Valéria tinha terminado com a Natália, ou a Natália tinha terminado com a Valéria? Era recente também. Tinha, eu acho que quase o mesmo tempo. Aproveitando que a senhora era vizinha da Maria Cláudia, a senhora tinha conhecimento de que a Valéria estava morando na casa da Maria Cláudia? Não, a Valéria Desculpa, a Natália estava... estava morando morando, na casa. pagando aluguel de um quarto. É o que eu Sim. fiquei sabendo, A senhora, né? tá. Que ela pagava aluguel para Maria Cláudia do quarto. Tá. A senhora chegou a conversar alguma vez com a Natália a respeito desse triângulo amoroso? Não, Nunca conversou. não. Então, quando a senhora falou no final que achava que a Valéria ou a Natália não sabia desse relacionamento, é uma suposição da senhora. Sim. É, É porque logo depois já começou a aparecer daí a Natália com a Maria Cláudia, né? depois, a senhora diz, depois do crime. Não, um pouquinho antes. Apareceu a Valéria com a Maria Cláudia e depois a Natália saiu assim junto. Daí, então, é coisas que a gente mora um vizinho ali, é coisas que a gente acaba vendo. Tá, eu não consegui entender essa premissa da senhora. A Natália e a Maria Cláudia e a Valéria saíram juntas? Não juntas, assim, porque assim, quando a Natália estava trabalhando, era a Valéria quem ia ficar com Maria Cláudia. Quando Valéria estava trabalhando, quem ficava era a Natália. Isso é coisas que vizinhos também comentam, entendeu? Eles eram um trio. Na verdade, essa descoberta foi depois do ocorrido. Mas a senhora chegou Mas sempre teve falatório. chegou a ver que elas, porque eu perguntei para a senhora se a senhora tinha visto elas mantendo alguma relação Não, de eu intimidade, e nunca a senhora vi. disse que A não. única coisa que eu vi é que a Maria Cláudia mandava mensagem para a Valéria Tá. no celular da Valéria. Então, Isso eu vi. sobre essa situação de que uma tinha relação enquanto a outra estava trabalhando, isso aí é o que a senhora ouviu dizer lá de boatos, é Sim. isso? Tá certo. Até ela mandava mensagem para a Valéria para ir tomar na casa dela. Tomar o quê? Tomar bebida Tomar alcoólica bebida, de tá. noite, né? Enquanto Tá. a outra estava trabalhando. Tá. A senhora, então, a própria Valéria mencionou que ela se encontrava com a Maria Cláudia quando ia buscar o filho dela. Por isso que eu perguntei para a senhora se era justamente nesse mesmo horário, porque aí a Valéria dizia que estava na Maria Cláudia e a senhora está dizendo que a Valéria estava Não, na a sua... Valéria passava em casa tava bem na antes sua de casa. pegar o filho. Ou às vezes ela pegava e mandava a filha dela levar o menino e ela ficava ali em casa tomando chimarrão. E quantas vezes da Maria Cláudia mandar mensagem e eu falar para ela, cuidado, Valéria, cuidado. As mensagens, a senhora chegou a ver as mensagens? Não. Ou foram mensagens que a Valéria te contou o conteúdo? A Valéria me contava. Tá. Depois que a Valéria cometeu esse crime, ela chegou a comentar com a senhora o que tinha acontecido lá no dia? Não, Não comentou. A Não. senhora chegou a conversar com a Valéria depois? não. Não conversou com a Valéria Não. depois do acontecido?
A Valéria chegou a pedir para a senhora cuidar dos filhos dela quando Também ela não. foi presa? Sabe quem que ficou cuidando dos filhos dela? Eu ouvi dizer que era uma prima dela. Uma prima dela. A Valéria morava ali próximo também, não morava? A Valéria morava perto ali com a Natália, né? Daí, quando aconteceu isso, que ela pegou e se mudou dali. Tá. A Valéria chegou antes de terminar com a Natália, reclamar para a senhora de alguma coisa? Do Não. relacionamento dela? Não, A senhora tinha relação de amizade com a Valéria quando ela estava com a Natália? era muito pouco, doutor. A senhora soube que a Valéria se envolveu numa confusão entre vizinhos após esse crime? Não, Não soube? A senhora soube que a Valéria entrou em contato por meio de rede social com a Natália, que já estava se chamando Miguel, depois desse crime? também não. Tá bom, sem mais perguntas. Inês. Doutora Regiane? Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Você disse que conhecia, né, Valéria e Natália antes, quando elas moravam juntas perto da sua casa. Isso significa que vocês iam uma na casa das outras para beber, para ficarem juntas? Não, eu conheci, como eu disse, eu conheci a Natália primeiro na casa de uma outra amiga que eu estava tomando chimarrão. Depois, através da minha cunhada, eu acabei conhecendo a Valéria, e aí que eu vi que as duas eram um casal. Mas eu nunca fui de estar na casa delas. No dia que a Natália saiu de casa, falou que estava terminando com a Valéria, você não estava na casa dela? A Valéria pediu para mim lá para conversar com a Natália, para ela ficar em casa, e ela falou que não ia, que ela ia pagar aluguel, que ela ia sair. Isso, você estava na casa dela. Você viu elas brigando a ponto da Valéria pegar uma faca e ir para cima da Não. Natália? Você não tirou a Valéria de cima da Natália? Não, No dia do bingo, como que a Valéria estava? Ela tinha bebido? não vi ela bebendo. Não viu ela bebendo? Não, Sabe dizer se a Valéria tinha muitos ciúmes da Natália? também não sei. Você disse que a Valéria pediu para você ir na casa dela para falar, para ela ficar, porque ela não queria. Então, ela não queria se separar da Natália. Ela não queria, mas a Natália quis se separar, ela achou melhor assim. E daí ela, como você é amiga, pediu para você ir lá tentar conversar com ela também. Isso. Uhum. Então, vocês Mas aí são não se amigas. resolveram, eu peguei e saí, né? Não tem que a gente ficar batendo na mesma tecla se a pessoa não quer. Então, você e Valéria são amigas a ponto de, tipo, perguntarem, conversarem, pedir para uma ir na casa da outra, no caso de briga. Não. Então, não induziu, doutor. Mas o aponto... Mas ela não partiu da Doutor, ela já Acho respondeu. que é o caso, doutor. Não, eu não... E ela já respondeu. Mas que- formule então em pergunta e não em premissa. Porque senão eu vou falar, olha, é amigo e faz isso. Pergunta, olha, é amigo? Sim ou não? Daí sim. Mas a premissa... eu sento. Se tiver uma cadeira aí, eu sento, doutor. Eu sento então. Não tem problema. Ah, tá colocando nova condição aqui. Convida para sentar então. Não, eu só estou apresentando como que a lei prevê. Eu não posso induzir uma pergunta. Doutor, eu não entendo que Aplica-se a lei. Tá, doutora, Deixa eu eu não entendo Claro, que nesse excelência. caso ela estava induzindo, porque a pergunta ampla demais também deixa a testemunha sem parâmetro para resposta. Claro, sim. Então, nesse caso específico, eu entendo que tudo bem a pergunta, ela já disse que não. Nas próximas, se o senhor achar, o senhor volta a se manifestar. Pois não, doutora. Certo. Só para confirmar, então, Eliane, no dia que a Natália saiu de casa, você estava na casa da Valéria? Não, eu não estava. A Valéria pediu para mim ir lá. Eu Isso. fui lá e conversei com as duas. Não teve acordo, eu desci para casa.
E não Fiquei em teve casa. acordo? Você disse que teve briga entre elas? Não, a Natália falou que não ia ficar e não ia ficar. Então tá certo, obrigada. Só um pouquinho, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre esse relacionamento, sobre os fatos? Nada? Posso encerrar? Só um pouquinho. Está constando como ex-namorada da Natália. Então, da Valéria. Então, ali consta que a Valéria era ex-convivente, meu Deus, da Natália. Se quiser, eu explico, doutora. Ex-convivente da Natália e ex-namorada da Mari Cláudia. É isso, né? Na verdade, primeiro, né, O que consta na denúncia, Isso, doutora, isso. pela redação da denúncia. ali. Isso. Aham. Como se a Mari Cláudia, ela é companheira atual do Miguel, Natália, do Miguel, aham. e ela teve também, ela ficou com a Valéria em um determinado momento. Então, Tá. assim, seria uma... Consta ali na denúncia ex-namorada, mas não foi uma namorada. mas na denúncia, as sim. três tiveram, os relacionamento. três tiveram relacionamentos entre eles em momentos, mesmo momento ou diferentes. Aí eu não sei, mas na denúncia é isso que está dizendo, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Tá, então eu esclareci para ele. Pode encerrar. Boa tarde. Boa tarde. Vixe, a senhora tá rouca ou é rouca? Eu vou precisar que a senhora fale bem alto, Tudo bem. tá? Para os jurados ouvirem. Como é que é o nome completo da senhora? Silvana Vieira da Cruz. Perto isso, perto e alto, tá bom. A senhora é o quê da Valéria? Eu conheci ela no trabalho, Aonde? no Riviera. Mas que trabalho que vocês faziam? Nós era obra pós obras. Empresa Condomínio. pós-obra? Sim. Ah, entendi. E a Mari Cláudia, a senhora conhece? Não, eu moro na rua para cima, para baixo da casa dela. Uhum. E o Miguel, a O Natália? Miguel, sim. Conhece de onde? Com a Valéria. Conhecia por causa da Valéria? Sim. Tá. A senhora é muito amiga da Valéria? Não, só em temporária desse trabalho nosso. Tá. Tem algum problema com a Mari Cláudia? Não. Não? Então eu vou tomar o seu compromisso como testemunha. Isso significa que se a senhora não disser a verdade, a senhora comete crime de falso testemunho e pode ser processada. A senhora entendeu? Sim. Tá bom. Doutor, pois não. Boa tarde, tudo bem? Silvana. Boa tarde. Silvana, então, para esclarecer o que você soube, o que você sabe, né? Sim. Do dia, dos fatos e da relação ali, né? Você já pontuou que trabalhava com a Valéria. Você sabe me dizer qual que era a relação da Valéria com a Mari Cláudia e com o Miguel / Natália? Miguel era esposo, né? Mulher, não sei como que se diz. E a Maria Cláudia cuidava dos filhos da Valéria. Ah, ela cuidava dos filhos. Das crianças. Para a Valéria ir trabalhar. Você via isso? Era frequente que essa relação entre a Mari Cláudia e a Valéria? Não, porque eu morava mais longe da Valéria. E a Maria Cláudia na minha rua. Aí de manhã que nós se encontrava para ir para o trabalho. Certo, mas você chegou a ver a Valéria indo na casa da Mari Cláudia? Sim, levando as crianças. Era. Sim. Quando vocês iam, como que era? Sabe me dizer? Era
Ela ia para o trabalho, a hora que voltava? E antes de ir no trabalho para deixar as crianças. E buscava à tarde. Ah, você via isso, que era Sim. comum ela ir na casa. Entendi. Você sabe me dizer se a Valéria estava namorando ou teve um relacionamento amoroso com a Maria Cláudia? Ah, depois dos fatos acontecidos, ela comentou para mim Entendi. que estava com a Maria Cláudia. Certo. E sobre o Miguel, né? Como você morava por ali, você sabe se o Miguel ele tinha um relacionamento amoroso, público, você via de mãos dadas, como um casal, o Miguel e a Maria Cláudia? Vi. Entendi. Antes ou depois você viu? Depois Depois. dos acontecimentos. Certo. Lá no trabalho da Valéria, ela cumpria os horários, respeitava os supervisores, Sim, ela se mostrava uma pessoa violenta em algum momento, nenhum momento. agressiva, Não, uma pessoa normal. cumpridora das normas. Sim, Você viu a Valéria se envolver em alguma situação que manchasse a imagem dela anteriormente, lá no bairro, ou alguma situação assim? momento nenhum, nem lugar. Tá certo. Silvano, eu estou satisfeito, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega para ver se ele tem mais alguma pergunta. Só um minuto. Tudo bem. Boa tarde, senhora Silvana. Boa A tarde. senhora sabe se aqui a Ré, ela tem filho, quantos filhos, quais as idades dos filhos e quem que é a pessoa responsável por esses filhos? A responsável é só ela que eu saiba no momento, né? Só ela, a senhora quer dizer, só a Valéria é a Que responsável. cuida das crianças, E quantos anos tem esses filhos da Valéria? Nossa, acho que o nenê dela tem 8, o mais pequeno. Agora as outras não sei, que era 4, né? Mas são, assim, menores de 18 anos. Só um, Só um. Que é maior ou menor? Eu não entendi. menor. Menor de 18 anos. Tá. E a Valéria, ela tem familiares, amigos que podem cuidar dessas crianças? Não conheço. Não Porque conheço. só foi a trabalho, né? Nós duas. Entendi. A senhora tomou conhecimento de uma briga de vizinhos que a Valéria se envolveu, supostamente? Nunca vi. A senhora sabe se a Valéria enviou uma mensagem no Facebook ao Miguel depois do término de relacionamento, quando já existia esse processo? Não fiquei sabendo. A Valéria chegou a morar ou com o Miguel ou com a Mari Cláudia? Morar, dividir o mesmo teto? Que eu conhecia com o Miguel. Com o Miguel. Moravam juntos, sim. E a motivação desses fatos? A senhora pode explicar para o jurado, assim, que a senhora sabe? Por que deu tudo isso, essa briga? O que aconteceu? A motivação disso? Ciúmes. Por uma separação, não é? Por quê? Me explica mais. Agora, como que eu vou falar? Acho que a Valéria ficou com ciúme que o Miguel abandonou ela. No meu pensamento, né? Que é É só o que a senhora sabe. separação, separação, ciúme. Tá. A senhora sabe se houve, foi mencionado anteriormente, uma espécie de relacionamento. Eu quero saber se a senhora tomou conhecimento de um relacionamento, entre aspas, a 3. A senhora sabe se existiu isso ou não? Eu não vi, mas ouvi o comentário Ouviu qual comentário? que a Valéria estava tendo contato com a Maria Cláudia, depois de separada com o Miguel, só. Tá. Eu estou satisfeito, eu agradeço a senhora por ter vindo aqui. Eu vou devolver a palavra à juíza. Muito obrigado, excelência. Doutor Tiago, o senhor tem perguntas? Pois não. Oi, Silvana, boa tarde. Boa tarde. Silvana, a senhora trabalhava com a Valéria, né? A senhora já falou isso. Sim, A Valéria chegava a confidenciar para a senhora os problemas dela? não, porque nós batia cartão na firma, tomava um cafezinho em 5 minutinhos,
cada um no seu setor. Então, os problemas que ela tinha com a Natália, a senhora não sabia? Não, problema de casa ela não levava para o trabalho. Tá. A Valéria chegou a confidenciar para a senhora que estava mantendo relacionamento com a Maria Cláudia? Depois dos acontecimentos, e antes ela não comentou nada. Depois dos acontecimentos, Sim. ela chegou a mencionar para a Sim. senhora isso. Tá. Ela chegou a mencionar para a senhora se ela sabia que a Natália também tinha um relacionamento com a Maria Cláudia? Foi por isso que deu a briga, que ficou com ciúme, né? Entendi. E daí uma comentou com a outra, né? As três juntos, né? Se juntaram. Tá. A senhora sabe se elas chegaram a fazer uma reunião, chegaram a ter uma conversa antes disso? Não comentou nada. Para tentar parar as arestas ali? Não me comentou nada. Não comentou nada com a senhora. Tá certo. Ela chegou a comentar para a senhora que objeto que ela utilizou para ferir a Natália? Não. Não? Ela chegou a comentar para a senhora como foi a dinâmica ali dos acontecimentos? O que ela fez quando ela feriu a Natália? Chegou a dizer para a senhora de onde ela estava indo, para onde ela estava voltando? Se viu elas indo buscar Coca-Cola, não viu? Chegou a mencionar isso? Ela falou que estava vindo um bingo só. Estava vindo de um Sim, bingo. do Ela bingo. chegou a mencionar que se ficou ou não esperando as meninas no apartamento delas? Não lembro, Não juiz, lembra? agora. Agora não. Tá. A senhora sabe quantos filhos que a Valéria tem? Era 4. Que deu um pouco, estava lá na cidade dela, né? Na cidade dela. Mas que moram com ela. Com ela morava 4. Aqui? Aqui em Cascavel? O ano passado, né? Em Cascavel. 3, desculpa. 3. Não 3. tem problema. 3 filhos moravam com ela aqui. A senhora sabe a Valéria. idade dos filhos dela? Eu chuto hoje esse de 8 anos, daí as outras 2 eu não... São 2 meninas mais velhas. 2 meninas e o piá, Tá. A senhora sabe se alguma das meninas ali tem envolvimento com o uso de drogas, alguma coisa ou não? Nunca fiquei sabendo no bairro, tudo normal. Sabe dizer se alguma delas, das meninas ali, estava grávida? Naquele momento, não. Tá certo. A senhora sabe dizer quem cuidou dos filhos da Valéria quando ela foi presa? Uma prima dela. Essa mesma prima, a senhora sabe dizer se essa prima que cuidou é a mesma prima que a acolheu quando ela veio de outra cidade? Sim. É a mesma pessoa. Pelo nome, sim. Tá certo. A senhora chegou a presenciar, ver alguma discussão envolvendo as 3? Não. Nunca presenciou? Não vi, não. Tudo que a senhora sabe foi de contado pela própria Valéria? Pela Valéria. Alguma das outras meninas chegou a contar alguma coisa para a senhora? Ou todas as informações que a senhora prestou aqui hoje foi o que a Valéria contou para a senhora? Sim, só isso daí. Que eu não tenho comunicamento com ela, né? A não ser um bom dia ou uma boa tarde. Tá certo, sem mais perguntas. Doutora Regiane? Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Silvana, você disse que conhece Valéria pelo trabalho, né? Sim. Mas vocês tinham convivência de irem uma na casa da outra, de beberem juntas? Não. No dia que a Natália decidiu se separar da Valéria, você estava na casa delas? Não, nesse momento a Valéria estava no bingo. E eu em casa. Esse é o dia dos fatos, Sim, né? é o Que a dia do Natália estava fato, no bingo. Mas antes, quando a Natália saiu de casa e resolveu se separar da Valéria, nesse dia da separação, a senhora estava na casa delas? Não. No dia que se separaram. Isso. Não. Elas fizeram separação ali, eu não estava nesse momento. A senhora já viu briga entre elas duas? Não, que nós não se frequentava muito. Antes do fato, você já viu a Valéria e a Mari Cláudia juntas como casal? A Valéria? E a Mari Cláudia? Como elas saíam como casal em algum momento? Você viu Não, isso? na rua não. Na Só rua comentários que você ouviu? Só lá na casa. Isso porque também a Mari Cláudia cuidava do filho da... Dos filhos da Valéria, sim. Você sabe se a Valéria não queria terminar com a Natália? A Valéria?
Isso. Eu acho que não queria, né? Com certeza, pelo que ela fez, ela gostava muito da outra, né? Pressão das testemunhas. Tá certo. Muito obrigada, Silvana. Nada. Jurado, tem alguma pergunta? Não? Tá, de encerrar. Valéria, o Conselho de Sentença deliberou e condenou você, absolveu da lesão corporal contra a Maria Cláudia e condenou você com relação à tentativa de homicídio qualificada com motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, tiraram o feminicídio, que seria um terceiro aumento, e reconheceram esses 2 aumentos. Então, com relação à pena, na primeira fase, eu considerei a culpabilidade, e aí eu me dirijo mais às partes que entendem, operadores do direito, eu considerei a culpabilidade no que se refere ao golpe no pescoço, causando, além de risco de morte, uma cicatriz. Então, essa região exposta, eu considerei visível a terceiros, eu considerei como uma circunstância a culpabilidade exacerbada, nada de antecedentes, nada de conduta social, nem de personalidade. Os motivos, eu utilizei aqui o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar, e o motivo vou usar para agravar a pena na segunda fase, então não utilizei aqui. Eu considerei como circunstâncias negativas a premeditação, que eu entendi que houve uma premeditação e justifiquei aqui por que eu entendi assim, e a questão de haver um relacionamento familiar entre a vítima e a acusada, então acusada, ora condenada. Então, além da culpabilidade e das circunstâncias, as demais situações ficaram inalteradas. Eu aumentei a pena, em 2/8, só que aqui ficou em 1/8. Preciso arrumar isso aqui. Pausa a gravação. Oh, meu Deus. Tá, eu interrompi a gravação, mas eu vou continuar te dando ciência. Então, na primeira fase, eu considerei 2 circunstâncias judiciais. A pena base ficou em 16 anos e 6 meses de reclusão. Segunda fase, eu compensei a confissão espontânea com o motivo fútil e mantive a pena conforme estava na primeira fase. Na terceira fase, eu diminuí pela tentativa, no mínimo, 1/3, e a pena definitiva ficou em 11 anos de reclusão. Regime inicial fechado, sem substituição e com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania dos vereditos, considerando a quantidade de pena. O regime inicial é o fechado, com execução imediata da condenação, expedindo-se mandado de prisão e guia provisório de execução de pena. Então, você sai daqui já cumprindo a sua pena, Valéria. Você deseja recorrer? Sim? A bancada? Não? Tá, então transita em julgado para acusação e a defesa vai recorrer, então. Pode encerrar a gravação.